Saga de Gêmeos, uma figura fascinante, um ser que caminha entre a luz e a escuridão. Ele carrega o peso de um passado conturbado, lutando com a dualidade de sua própria natureza. Um cavaleiro tão poderoso quanto complexo, e que no final nos ensina que a verdadeira batalha não é contra os inimigos externos, mas sim contra nossos próprios demônios internos. E agora, mais uma vez, esse cavaleiro poderá retornar e, ao se redimir, se tornaria o guardião do selamento dos deuses. Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades e teorias sobre Saga de Gêmeos. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a maldição de Gêmeos. No mangá, Mudiari já sabia que Saga matou seu mestre Shion e se passou por grande mestre do santuário. Parte dele a ideia de que Saga, desde a sua infância, tinha dupla personalidade e que sua parte malvada se tornou dominante em sua sina pelo poder. No entanto, ainda assim existe um conceito espiritual, ou melhor, astrológico, para o comportamento do geminiano. Até então a resposta seria uma maldição que ronda a maioria dos cavaleiros de Gêmeos, que se dividiriam entre a bondade e a maldade. Havia então duas interpretações. A primeira era que Saga e Canon seriam as repartições, como o segundo sendo o lado maligno de Gêmeos. Já Saga era visto como nobre e justo. A outra interpretação era que Saga guardava dentro de si uma outra personalidade maligna. Sendo assim, ele teria um lado possessivo que tentava guardar dentro de uma face de justiça. Porém, toda a verdade sobre a maldição de Gêmeos é revelada posteriormente, quando Masami Kurumada cria um mangá Gaiden chamado Sansei Origem. Curiosidade número 2, a Estrela do Infortúnio. Nos capítulos especiais do mangá de Cavaleiros do Zodíaco é revelada a origem do lado maligno de Saga. Esse é o mangá Sansei Origem, que conta com 2 capítulos. Mu não estava tão errado assim, Saga realmente possuía duas personalidades distintas, e a história ganha outros contornos fora da medicina e da astrologia, com a inclusão de um outro ser divino, como causador de tudo isso. Masami Kurumada, que é o criador de toda a franquia, produziu esse mangá que conta a história dos irmãos Saga e Canon de Gêmeos. Aqui é acrescentada na história a participação da deusa Ker, como uma deusa do destino. Na mitologia grega, as Keres são daimones, espíritos femininos da fatalidade e da morte violenta. Em Cavaleiros do Zodíaco, Ker é a irmã de ninguém menos do que Thanatos e Hypnos, os mesmos deuses vistos como guardas dos Campos Elíseos na saga de Hades. Ker está intimamente ligada à maldição imposta à Saga, através de seu lacaio chamado Lemur, a Estrela do Infortúnio. Curiosidade número 3, quem é Lemur? O plano de Thanatos e Hypnos, juntamente com a sua irmã Ker, era destruir o exército de Atena de dentro para fora, enfraquecendo assim o exército da deusa da guerra, antes que a Guerra Santa contra Hades se iniciasse. Com isso, Ker produziu um ser amorfo chamado Lemur, a Estrela do Infortúnio. Esse espírito, junto de Ker, seria o responsável por todo o mau agouro e desastre que ocorre no santuário. Na mitologia romana, Lemur é um tipo de espectro, um espírito da morte. Eles voltavam do túmulo para atacar os vivos. Esse espírito é colocado dentro do corpo de Saga, logo após seu nascimento na Grécia. Curiosidade número 4, Kurumada se inspirou em Senhor dos Anéis. Sabemos que nas obras de Tolkien, mais precisamente em O Senhor dos Anéis, existe um personagem muito conhecido que possui dupla personalidade. Esse personagem seria Sméagol, que posteriormente se tornou o Gollum. Oscilando entre uma personalidade boa e outra ruim, Gollum busca apenas ter o anel de poder em sua posse. Em contrapartida, a Saga de Gêmeos, ou melhor, sua parte maligna, deseja controle não só do santuário, mas sim de toda a Terra. Então podemos ver que esses dois personagens são movidos por algum tipo de ganância. Existe também uma icônica cena de Gollum, onde sua parte boa conversa com sua parte ruim, enquanto olha seu reflexo na água. No mangá Origem, Saga tem uma cena muito parecida, onde ele conversa e observa seu reflexo maligno no rio. O filme do Senhor dos Anéis foi lançado quase 20 anos antes do capítulo especial de Cavaleiros do Zodíaco, então pode ser que Masami Kurumada se inspirou nessa cena de O Senhor dos Anéis. Curiosidade número 5, o que aconteceu com a parte maligna do Saga? No mangá, o Lemur é expulso do corpo de Saga, quando a luz do escudo de Atena é refletida sobre o cavaleiro.
Após isso, Saga acaba se sacrificando perante Athena. Ele perfura seu próprio coração para se redimir por seus pecados e crimes. Já no anime, a cena acontece de forma diferente. O espírito maligno habita no corpo de Saga até o fim, e ele se sacrifica utilizando o báculo de Athena. Apenas depois disso, Saga voltou ao normal. Mas apesar de tudo isso, o espírito maligno Lemur foi reutilizado em outra história oficial. Estou falando da saga Saint Seiya. Nessa saga, o Lemur acaba sendo ressuscitado por Ares. Em primeiro momento, ela fornece para ele uma réplica da armadura de Gêmeos. Sendo assim, o Lemur, que é chamado de Saga nessa história, luta contra Ioria e Miro. Depois disso, ele se torna a nova encarnação de Ares, o deus da guerra. Lemur consegue utilizar a vestimenta de Ares e ganha poderes equivalentes ao deus da guerra. Porém, no fim, ele descobre que realmente não seria Ares ou Saga, mas simplesmente Lemur. Curiosidade número 6, Saga voltará à vida mais uma vez. Sabemos que Saga de Gêmeos já voltou à vida diversas vezes nas obras oficiais de Cavaleiros do Zodíaco. A primeira vez foi no filme de Abel, onde Saga luta contra Seiya para passar a mensagem de que o Cavaleiro de Pégaso ainda poderia salvar Athena. Saga então se sacrifica ao lutar contra Jao de Lince, um dos guerreiros da Coroa do Sol. Na saga clássica, ele volta à vida como um espectro de Hades. Saga sobe as 12 casas zodiacais ao lado de Camus e Shura. Eles são os responsáveis por tirar a vida de Shaka, utilizando a exclamação de Athena. Porém, suas vidas temporárias acabam quando eles retornam até o castelo de Hades na Terra. Mais uma vez, o espírito de Saga se manifesta na saga de Hades Faz Inferno, quando ele aparece no Muro das Lamentações com os demais Cavaleiros de Ouro. Já no anime Saint Seiya Soul of Gold, Saga volta à vida em Asgard. Ele, ao lado dos demais Cavaleiros de Ouro, ganha uma vida temporária dada por Odin. Com isso, eles devem ajudar Asgard, derrotando os guerreiros deuses que estão sob o comando de Andreas, que mais tarde se torna o deus Loki. E agora, mais uma vez, podemos ter a chance de ver Saga novamente em ação. Isso pode acontecer na nova saga que está sendo desenvolvida por Masami Kurumada. Curiosidade número 7, como Saga irá voltar à vida. Recentemente, o assistente de Masami Kurumada divulgou no site oficial do autor algumas páginas inéditas do mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Muitos acreditavam que a saga dos Cavaleiros de Athena havia terminado com o fim do mangá Next Dimension. Porém, isso não é verdade, amigos. Ao que tudo indica, Kurumada está trabalhando em uma continuação para a história de Seiya e seus amigos. Sabemos que o grande plano do autor há mais de 20 anos é criar uma saga de Zeus e após isso finalizar a história com a saga de Cronos, podendo até mesmo envolver a deusa Gaia na história. Nessa imagem oficial, vemos claramente uma página onde estão vários Cavaleiros de Ouro. A grande maioria dos cavaleiros que podem ser distinguidos são da saga Next Dimension, dentre eles Odisseu e Asclépio, Mystoria, Escarlate, Deathtoll e Kaiser. Porém, conseguimos observar outros Cavaleiros de Ouro clássicos, como por exemplo Aioros de Sagitário e Camus de Aquário. Com isso surge a possibilidade de uma participação dos Cavaleiros de Ouro na batalha contra o Olimpo. Vendo como Apolo conseguiu derrotar facilmente Athena e seus 5 Cavaleiros de Bronze, devemos concluir que o poder do exército atual de Athena não é o suficiente para enfrentar os deuses do Olimpo. Por isso, alguns Cavaleiros de Athena deveriam voltar à vida para ajudar nessa batalha. E acredito que faz total sentido Saga de Gêmeos participar desse confronto. Comente aí a sua opinião para eu saber. Curiosidade número 8, o selamento de Saga. Devemos lembrar também que no filme Prólogo do Céu é mostrado que as almas dos Cavaleiros de Ouro clássicos foram seladas. Saga de Gêmeos e seu irmão Canon foram selados junto dos outros Cavaleiros de Ouro e o grande mestre Xion de Ares. Eles eram uma ameaça para os deuses. Então vemos que os deuses do Olimpo realmente têm medo do poder dos Cavaleiros de Ouro. E por isso seria essencial que Athena utilize esses cavaleiros como força de ataque na nova guerra. Acredito que na continuação de Prólogo do Céu, que infelizmente foi cancelada, os Cavaleiros de Ouro seriam libertos pelos Cavaleiros de Bronze, e assim os ajudariam nas batalhas contra o Olimpo. Sendo assim, Masami Kurumada pode estar querendo reutilizar essa ideia no mangá canônico, onde Saga e os outros iriam se libertar do selamento dos deuses para lutar. Curiosidade número 9, quais deuses serão os inimigos de Athena? Sabemos que até o momento, Apolo, o deus Sol, Artemis, a deusa da Lua, e Zeus, o deus dos raios, estão confirmados para esse novo mangá de Cavaleiros do Zodíaco.
mas sabemos que existem 12 deuses do Olimpo. Acredito que outras divindades possam fazer parte dessa história. Então, além desses 3, outros deuses como, por exemplo, Hera, Ares, Deméter, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio poderiam aparecer na história. Sabemos que cada um desses deuses pode ser utilizado de forma magnífica nessa obra. Kurumada pode encaixar a história do passado desses deuses com a era mitológica dos cavaleiros. Por exemplo, Hefesto poderia ser o deus que ensinou os lemurianos a técnica de criação e reparação de armaduras. E como sabemos, Ares já teve uma guerra santa contra Atena nos tempos mitológicos. Me permito, é dito que ele foi o segundo deus a lutar contra Atena, e depois de ser derrotado, ele se escondeu no submundo, governado por seu tio Hades. Curiosidade número 10, Saga será o guardião do selamento dos deuses. No capítulo final de Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, Apolo revela que mesmo após a morte, um deus acaba ressuscitando. Isso porque eles são imortais, e apesar de perderem seu corpo físico, eles poderiam renascer novamente. Isso basicamente é o que acontece com Atena a cada 200 anos. Sabemos que Poseidon não reencarna porque sua alma fica aprisionada pelo selamento de Atena. Então ele não tem a possibilidade de renascer em um novo corpo. E por isso utiliza o corpo de um humano da família Solo para ser seu recipiente. Hades faz algo parecido, porém ele tem um corpo original e não fica selado a cada Guerra Santa. Mas agora que o corpo original de Hades foi destruído, ele teria voltado ao ciclo das reencarnações. E por isso Hades, em algum momento, irá nascer novamente. Essa também é a moeda de troca de Saori com Apolo. A deusa Atena pede para que Apolo poupe os cavaleiros de bronze. Ela oferece sua vida, mas isso não seria o suficiente, já que logo Atena reencarnaria. Mas posteriormente Saori oferece a sua divindade. Sendo assim, ela perderia a imortalidade e não renasceria mais. Apolo aceita e assim apaga tanto a mente de Atena quanto dos outros cavaleiros. Então podemos entender que ao simplesmente matar um deus, isso não seria o suficiente para derrotá-lo para sempre. E por isso, em algum momento, os deuses derrotados irão ressurgir. Para evitar que isso aconteça, eles devem perder seus poderes divinos, mas acredito que esses poderes não possam ser arrancados à força. Sendo assim, um selamento seria necessário para conter a alma dos deuses olímpicos. Saga, para se redimir, poderia ser o guardião do selamento dos deuses. Ele seria o carrasco dos deuses olímpicos. E uma outra forma de prendê-los seria exatamente no Tártaro, onde Asclepio se encontra. Gostaram das curiosidades? Comente aí para eu saber, e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.